Tem uma intriga entre Lindbergh Farias e Marcelo Freixo com o prefeito de Maricá, o vice-presidente do PT, o Washington Quaquá. Olha só, vou colocar o vídeo aqui do Lindbergh Farias e do Marcelo Freixo. Vamos lá. Hoje é a convenção estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro e nós dois não estamos presentes. É isso, Lindbergh? Olha, nós não estamos preocupados com o picuinha interno. A gente quer mesmo é eleger o Lula novamente presidente da República. Boa estratégia, ótimo objetivo. Logicamente, estou falando pela visão do Partido dos Trabalhadores, mas vamos lá. Fica até o final do vídeo que você vai ver a resposta do Quaquá. E fazer uma grande bancada de deputados federais. Isso é importante, hein? Aumentar a bancada. Resta saber se vai dar certo. Até o presente momento, parece que a esquerda não vai crescer no parlamento, nas duas casas legislativas. Mas essa é a estratégia, pelo menos é o que nós estamos vendo e ouvindo, né? Da boca do Lindbergh Farias e, logicamente, desse que está do lado dele, que é o Marcelo Freixo, que já foi do PSOL. E teve uma época que, sejamos realistas, né? Foi bem antipetista. Mas agora ele está do lado do Lula, está do lado do PT. É um quadro importante da esquerda. Vamos continuar vendo e ouvindo? Tem uma hora que não dá, pessoal. Que a gente tem que colocar o pé no freio. Não é questão de número, é questão de democracia interna, é questão da boa condução da campanha do Lula no estado do Rio. Bom, depois você vai ver o porquê dessa confusão. Eu já vou adiantar aqui. Tem a ver com o número da campanha, 1313, né? 1313 é um número fácil de decorar, um número que qualquer candidato a deputado federal pelo PT quer. Mas vamos continuar vendo e ouvindo. É isso, Lindbergh. A gente quer contribuir para que o PT eleja um número cada vez maior de deputados, o que é fundamental para o governo Lula que a gente quer eleger. A gente está na rua. O mais importante de tudo é eleger Lula e eleger Benedita para o Senado. E a gente tem esse compromisso. Agora, o Partido dos Trabalhadores não pode, no Rio de Janeiro, ser conduzido como uma capitania hereditária. Não pode, em qualquer debate, ter gestos autoritários e ações autoritárias acompanhadas de silêncio. A gente está quebrando esse silêncio para trazer um bom debate para contribuir para a campanha do Lula e para o Partido dos Trabalhadores. Tomara que isso não gere um... Eu acho que não vai gerar, né? Mas fizeram uma exposição e daqui a pouco as palavras do Quaquá, eu vou chamar a atenção dos amigos e das amigas que chegarem até lá e assistir o que o prefeito de Maricá disse, tem a ver com aquilo que muitos esperam da esquerda, né? Que é o que eu espero da esquerda, né? O Quaquá falou o que eu espero de uma esquerda. Vou chegar lá, vamos continuar vendo aqui o Marcelo Freixo e o Lindbergh Farias, que são dois quadros excelentes da política nacional. O PT não é uma capitania hereditária. O PT é muito mais do que isso, é um partido democrático, é um partido da militância. E aqui no Rio Freixo, a gente tem a responsabilidade. Dessa vez, nós vamos derrotar o bolsonarismo aqui e eleger pela quarta vez Lula presidente da República. E vamos eleger um número cada vez maior de deputados. Vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, nós vamos estar na rua. Eu e o Lindbergh, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. E o PT, o maior partido da América Latina, tem que ser conduzido de maneira forte, correta, compatível com a sua grandeza. O PT não pode se apequenar no Rio de Janeiro. Ele tem uma enorme responsabilidade no que acontece aqui no Rio. Realmente é preciso fazer o debate dos grandes temas e produzir bons resultados. Agora, não é eu que estou falando, não. Várias pessoas hoje têm alguma dificuldade, né, em relação à esquerda, em relação ao PT, porque parece que alguns parlamentares se distanciaram do povão, né, e isso não é legal. Tem que ter contato com as pessoas. Vamos lá. Tamo junto. Tamo juntos, Olá, é isso gente. aí. São dois quadros importantes, né? O Lindbergh muito combativo, bom parlamentar, bom deputado. Aí eu venho aqui agora na página do Washington Quaquá, ele que é 3 vezes prefeito de Maricá, muito bem avaliado nessa cidade lá do Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Ele publicou esse negócio aqui que mostra um pouquinho, né, dessa intriga que está acontecendo no PT do Rio de Janeiro, ó. Isso é uma matéria de 2000 e quanto, rapaz? 2003. Voltou lá para um passado muito distante, né? Lindbergh diz que deixa PT com Helena. Bom, o Lindbergh Farias não deixou, ele continuou sendo um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, ainda bem. Aí agora a gente vem para a resposta do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores a esse vídeo gravado pelo Marcelo Freixo e pelo Lindbergh Farias. E vamos conferir aqui. Gente, eu acabo de ver o vídeo do Freixo junto com o Lindbergh falando de capitania hereditária. Deixa eu dizer uma coisa, o número 1313 foi usado por mim na eleição passada e eu fui eleito deputado federal. Saí para voltar para Maricá, para ser prefeito de Maricá e, portanto, estaria inclusive dentro do meu mandato ainda. O Diego é presidente do PT do estado e está usando o número que Maricá, né, a cidade mais importante
do PT no Rio de Janeiro, uma das maiores administrações da história do PT no Brasil, usou na eleição passada. Disputa pelo número. Ele deixou isso bem claro. E, bom, vamos continuar vendo aqui, porque ele vai chegar num ponto que é o ponto fundamental da atuação política da esquerda. Tem que ser do jeito que o Quaquá vai falar daqui a pouquinho, quer ver? Eu não queria confusão, nós estamos no meio da campanha do Lula, mas já que eles estão colocando na imprensa e vieram inclusive juntos para o Facebook, para o Instagram, colocar essa questão, eu queria dizer o seguinte: quando o Freixo apoiava o Bretas, a Lava Jato e o Moro contra o Lula... Aí foi ruim mesmo, viu? Aliás, é importante sempre tocar nessa ferida para que os políticos sérios e corretos se sintam motivados a enfrentar, às vezes, essa pressão midiática quando se tem uma operação igual essa Lava Jato, que dificilmente vai acontecer outra no Brasil, porque as pessoas entenderam que Sérgio Moro era uma farsa, que Marcelo Bretas era uma farsa, que Deltan Dallagnol era uma farsa, que a Lava Jato foi um projeto de lesa pátria que destruiu parcela considerável da economia nacional, quebrando empresas, desempregando trabalhadores e colocando o Brasil numa situação muito difícil. Foi depois da Lava Jato que surgiu o Bolsonaro. E a gente já sabia que isso ia acontecer, inclusive a gente que está aqui na planície, que estava vendo isso de longe, né? De longe que eu digo o seguinte, nós não estávamos, eu e muitos que acompanharam, fizeram militância na época, nós estávamos vendo que essa Lava Jato ia causar uma desgraça no país e causou, tanto é que graças a ela que Bolsonaro é o que é hoje. Aliás, quem pariu o Bolsonaro, quem pariu esse fascismo bolsonarista foi o PSDB e a Lava Jato, com a ajuda da Rede Globo, né? Não vamos nos esquecer disso. Bora voltar aqui ao Washington Quaquá. Dizia que, inclusive tem na imprensa fartamente documentado, que o Lula livre não era prioridade da esquerda, e quando o Lindbergh quis abandonar o PT para ficar com Heloísa Helena e fundar o PSOL e ser contra o presidente Lula, eu estava lá, junto com o presidente Lula, junto com o PT, organizando caravanas em Curitiba para denunciar aquela prisão e aquela condenação ilegal, irregular e injusta com o presidente Lula. Bom, é importante relembrar esses fatos porque naquela época, se colocar ao lado do presidente Lula era coisa de cabra macho, de quem tinha coragem. Não era para frouxo não era para oportunista não. Eu disse e repito, Marcelo Freixo e Lindbergh Farias são bons quadros. O Quaquá também tanto é que ele é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. E daqui a pouquinho ele vai explicar a esquerda que ele defende, que é a esquerda que boa parte hoje dos filiados do PT defendem também, e dos ativistas, né, mais à esquerda aqui no Brasil. Quer ver? Eu sempre fui do PT, desde que nasci na favela e fundei o PT em Maricá. Tô aqui, inclusive, com minha mamãe aqui, ó, que foi presidente do PT e fundou o PT comigo aqui em Maricá. Nós saímos da favela, eu sou PT e um monte de pato novo, aí eu sou pato velho. Tem muito pato novo aí que agora fica falando, você não pode estar no PT, eu fundei o PT quando todos eram contra o PT. Não, e fundar o PT e permanecer, né, junto com o partido, enfrentar as crises, vamos dizer assim, um fator que dá ao Quaquá as credenciais para ele continuar sim no Partido dos Trabalhadores, para ele ser considerado sim um quadro da esquerda. Aliás, a esquerda tem que se abrir ao debate e entender que é preciso ter conexão com o povão. E o Quaquá tem um estilo que se conecta com a maioria da população. E fiquei do lado do Lula sempre. Agora, não vou ouvir calado essa gente que abandonou o barco, que quis abandonar o barco e uns abandonaram quando o barco parecia afundar. O PT nunca vai afundar porque o PT é o povo brasileiro. Por mais que essa classe médiazinha aí, metida à esquerda para que não trata nem bem a empregada doméstica... Aí entrou num ponto sensível que precisa ser realmente debatido. A forma de tratar as pessoas, a forma de tratar os trabalhadores, a forma de, né, atuar politicamente para que trabalhadores não sejam somente bem tratados, mas tenham realmente vitórias na vida. E como disse sempre, né, o Lula em seus discursos, vitória é comprar casa, é fazer uma boa compra no supermercado, é comprar geladeira, é comprar fogão, é reformar a casa, é comprar um carro. É isso. E, além de tudo, também receber um tratamento decente e digno entre brasileiros e pessoas, enfim. Além da boa convivência, tem que ter também as conquistas materiais. Essa gente fica dizendo que é petista, o PT é o povo, é a massa popular, não é essa gente de classe média que... Gostei desse conceito, né? O PT é o povo, é a massa popular. Tem que ser assim.
tem que trazer o povão de novo, porque teve uma época que estava muito, né, o povão estava muito identificado com o PT. Então tem que voltar a ter essa identificação de novo. Finge ser esquerda, mas não dá bom dia nem pros empregados deles. Beijo pra vocês e continuo na luta com o presidente Lula. Eu não preciso de poder, eu não preciso de cargo, eu tenho trabalho político. Então, vambora. E nem uso a máquina federal para fazer campanha como Lindbergh e os outros usaram. Eu tenho aqui um trabalho político concreto, real em Maricá, que transforma a vida das pessoas. E ser de esquerda não é ter língua para falar bobagem. Ser de esquerda é mudar a vida concreta do povo que mais precisa. E isso, graças a Deus, eu faço. Muito bom, é isso aí, ó. Ser de esquerda é mudar a vida concreta das pessoas. Chega de discurso, chega de palavras rebuscadas, bonitas, um vocabulário, né, todo elegante. E vamos partir para o que realmente importa, que é produzir resultados que melhore a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas significa aumentar salário, baixar a taxa de juros e fazer o preço nos supermercados caírem. Isso se transforma naquilo que é o fundamental, que é a qualidade de vida. E essa disputa dentro do PT do Rio de Janeiro, sim, é a estrutura de um debate que precisa ser feito sobre o que nós queremos da esquerda e sobre o que a esquerda e sobre o que o PT deve ser em relação às massas, em relação às conquistas que o povão ainda precisa conquistar. É isso aí, agora eu quero que você coloque aí nos comentários qual é a sua opinião. Bom, a minha opinião é a seguinte: esses três políticos são políticos extremamente valorosos e importantes para a esquerda e para o Brasil. E esses debates são importantes realmente para que se discuta aquilo que realmente importa, que é a produção de bons resultados concretos em que o povo conquiste aquilo que precisa ser conquistado. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Põe aí nos comentários, engrandeça o debate. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Aqueles que puderem contribuir, ó, tá aqui a nossa chave Pix, tem um Live Pix, tem o QR Code. Manda qualquer valor, toda e qualquer contribuição será bem-vinda. Eu sou o Flávio Rezende, editor do canal A Voz do Cerrado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.